Um prazer aprender e compartilhar um pouco do que a gente tem pesquisado, tem aprendido lá na Boa Neve de Companhia. Nós somos uma consultoria, como vocês veem, especializada nesses assuntos, ou seja, varejo financeiro é tudo que é serviço financeiro para a pessoa física. Aí dentro está todo esse mundo de meios de pagamento, está também o mundo do crédito, está o mundo de outros serviços financeiros, como seguros, investimentos, fidelidade. E a gente vai falar um pouco disso, ou seja, é por isso que a gente está chamando essa apresentação num evento que chama-se Payment View, de indo além dos pagamentos, indo além de payments. A gente vai falar um pouco do que vem antes, do que vai depois, do que circunda e, na realidade, se integra com pagamentos. Mas começando com o assunto pagamentos, a gente anualmente ou continuamente atualiza essa nossa visão, essa nossa projeção. Essa é uma visão de passado, e aqui a gente já teve duas palestras excelentes que nos situaram sobre presente, passado e futuro, com enfoques diferentes. Uma agora da Zilda centrada no consumidor, nas suas perspectivas, na sua percepção, no seu uso, no seu nível de conhecimento. O anterior do Caio, descrevendo possibilidades, tendências, trazendo inclusive referências do exterior, que está acontecendo em vários países do mundo, Estados Unidos e a China, por exemplo, em destaque nesse mundo. Mas aqui é Brasil e especificamente o mundo de meios de pagamento. Como é que as pessoas pagam aquilo que elas adquirem no Brasil? Isso aqui é o consumo privado, ou seja, aquela parte do PIB que é gasta pelas pessoas, ou seja, que é gasta pelas famílias. A maior parte do PIB, 60 e poucos % do PIB, é composto pelo consumo privado. Como é que era isso há 10 anos? Como é que foi isso no ano passado? Como é que nós estamos projetando lá na Boa Neve de Companhia o que vai acontecer daqui a 10 anos? A gente usa fazer isso e a gente tem bases razoáveis para enxergar o mundo nessa direção. Dá para perceber claramente que os meios eletrônicos de pagamento, notadamente cartões e mobile, que é essa parte azul aqui, ganhou um share significativo nesses últimos 10 anos. Ou seja, 15 pontos nesse market share. Em cima de um valor, em termos reais, isso aqui está tudo a valor de 2018, né? Saiu de 3,3 trilhões para 4,4 trilhões de reais. Então a gente está falando de 15 pontos percentuais em cima de uma base que cresceu tremendamente nesse período, apesar de recessão recente, todos os impactos econômicos. Quem foram os grandes esse é o grande vencedor dessa batalha, mas quem foram os grandes perdedores? O maior de todos, claramente, é o cheque. Perdeu um share tremendo, ele praticamente virou traço, era 8%, virou 1%. E o dinheiro, que é o grande meio de pagamento. Ele era praticamente o rei dos meios de pagamento. Ele era quase metade dos meios de pagamento há 10 anos. E agora ele está chegando num patamar semelhante aos meios eletrônicos de pagamento. E notícia, ou enfim, informação, na nossa previsão, esse ano, 2019, os meios eletrônicos de pagamento, cartões, mobile, etc., ultrapassam o dinheiro vivo. Então, assim, a gente está vivendo um ano histórico em termos desse setor, em termos desse segmento. Agora, o que a gente espera para daqui a 10 anos? A gente espera que esse processo continue nesse ritmo de market share, ou seja, mais 15 pontos percentuais até 2028, e que esses 15% saiam essencialmente do dinheiro, ou seja, os meios eletrônicos de pagamento passarão a ser verdadeiramente o grande meio de pagamento, suas várias modalidades, daqui a 10 anos. Isso aqui é um detalhe de como é que foi a composição desses meios de pagamento agora em 2018. Esse é o nosso ponto de partida, a nossa referência, para a gente ver outras mudanças, outras tendências relevantes que estão acontecendo. Ousando mais ainda, a gente foi desafiado por um dos nossos clientes a responder uma pergunta que fazia muito sentido para ele, que estava muito envolvido com o segmento de dinheiro vivo, transporte, guarda de dinheiro, esse tipo de coisa. E ele nos perguntou até quando o dinheiro ia sobreviver no Brasil. Até quando iria existir dinheiro sendo usado, transacionado. A gente foi até o meio do século, até 2050, e dinheiro ainda vai ser
relativamente importante, vai ter cerca de 10%, 1,3 trilhões de reais, mas o grande meio, indiscutivelmente liderando, são os meios eletrônicos, cartões de mobile, com mais de 60%. É uma visão de mais longo prazo, que está assentada em tendências que a gente identifica em outros países do mundo, do que vem acontecendo até aqui, e mesmo quando a gente compara com os Estados Unidos, a gente ainda está em patamares bem inferiores a um ritmo de pelo menos uns 10 anos atrás do ritmo que vem evoluindo o mercado americano. Mas, indo além de pagamentos, que é o nosso tema, faz a gente destacar quais são as relações que estão na base, que estão por trás dos principais serviços financeiros existentes no mercado. O pagamento não existe por si mesmo. O pagamento só existe porque é uma relação de compra e venda. Uma relação entre um comprador e um vendedor. E o pagamento é uma parte pequena, às vezes muito importante, mas pequena desse processo. E é importante a gente também olhar outras relações importantes que existem nesse mundo de serviços financeiros. Existem também as relações de investimento e crédito, ou seja, entre quem poupa e quer valorizar esse seu dinheiro, quer aplicar, quer rentabilizar esse dinheiro, e quem toma crédito, quem está do outro lado. Existe também o mundo dos tomadores de risco e dos que buscam se proteger em relação ao risco, o mundo dos seguros. Existe também o mundo de quem busca lealdade, quem busca fidelizar, e de quem quer recompensa, quer retorno por ser fiel a alguém. Caracterizando aqui 4 grandes relações essenciais entre agentes desse segmento, possivelmente intermediados por outros agentes relevantes, e que dão base a uma série de negócios que nos envolvem todos aqui. Ou seja, negócios que vão muito além dos pagamentos. Falando do primeiro deles, falando de pagamentos, muitas inovações já foram desenvolvidas nesse setor. Esse é um setor que continua ativamente criativo, trazendo novas tecnologias, trazendo novas maneiras de pagar, e é isso que esse evento vai demonstrar ao longo desse dia inteiro. E as várias disrupções que têm acontecido e que ainda vão acontecer nesse segmento, não necessariamente são só disrupturas profundas, são só mudanças profundas de tecnologia ou de novas maneiras de se fazer. Há mudanças importantes que já estão acontecendo nas próprias maneiras tradicionais. Há melhorias que estão acontecendo aqui na relação do consumidor, né, do cliente, com o uso do meio de pagamento, usando todas essas soluções de Open Loop Mobile Payment. Há toda uma possibilidade aqui de consolidação, isso aqui representa ameaça relevante, você levar em consideração, uma consolidação de todas as soluções nesse mundo aqui de quem é o adquirente, de quem é o meio de pagamento, o método, a rede de pagamento, a bandeira, por exemplo, e o próprio POS. Quer dizer, isso aqui traz a possibilidade de um mundo novo, de novas possibilidades. Aquele mundo tradicional, em que você tem, de um lado, o emissor se relacionando com o usuário do cartão, com o consumidor. Do outro lado, a credenciadora se relacionando com o merchant, com o varejista. E uma bandeira em cima, coordenando esse sistema inteiro, esse modelo clássico do mercado, tende a mudar profundamente ao longo do tempo, e já vem mudando. Porque essas relações não são necessariamente permanentes. Essas relações podem ser desintermediadas. Essas relações podem se modificar se algum desses agentes, ou se novos agentes, ou algum desses agentes assumirem papéis mais amplos nesse contexto, nessas soluções que isso envolve. E a gente também está falando aqui da possibilidade de substituição, complementação, ou mesmo melhoria dos vários meios aqui que envolve o pagamento usando soluções mobile, usando aplicativos integrados, usando soluções de pagamento fluidos, de pagamentos facilitados, né? A gente também
merece olhar que esse fluxo tradicional vem se transformando, com os varejistas assumindo um papel cada vez mais relevante. Os varejistas que, de certo modo, ao longo do tempo, foram passivos nesse processo, assimilaram as ofertas, os modelos, as estruturas oferecidas pelos bancos, pelas empresas de cartão, pelas bandeiras, pelos credenciadores, e se adaptaram ao modelo pré-estabelecido, de certo modo copiado, né, refletindo a realidade internacional. Esses varejistas, cada vez mais, e há sinais disso hoje no mercado, estão buscando ter um maior protagonismo, estão buscando ter um papel mais amplo nessa cadeia inteira. E como eles detêm o papel principal, o papel essencial de relação com o cliente final, o responsável pelo verdadeiro momento mágico de realizar um sonho, realizar um desejo, concretizar uma venda, enfim, que não é só um pagamento é um pedaço desse processo mais amplo, eles podem e devem, e já estão ousando, ter um papel mais relevante nesse processo. Isso pode se dar de várias maneiras. Uma das maneiras possíveis é a chamada autoadquirência. É a maneira de o varejista resolver ele mesmo se ligar diretamente a uma bandeira e fazer todo esse processo. Mas existem outras maneiras disso acontecer. Ele pode, inclusive, ser um provedor de soluções para as suas redes de relacionamento. Por exemplo, atacarejos que resolvem, detentores, então, de uma relação de empresas ou pequenos comerciantes que compram dele para transformar e revender, esses atacarejos podem oferecer para essas empresas uma solução própria de meio de pagamento, uma solução de adquirência, por exemplo. Então, mais e mais, a gente está vendo, e deve crescer isso, um aumento do protagonismo do varejista nesse processo de meio de pagamento. E as fintechs, já citadas aqui, têm um papel também importante de provocação, de inovação, de quebra de paradigmas, por não estarem apegadas a modelos tradicionais, por serem agentes importantes de ruptura desses modelos. E a gente está vendo isso tanto do lado dos emissores, quanto do lado da aceitação, como também na própria infraestrutura, na base que suporta todo esse sistema. Indo para aqueles outros fronts, para aquelas outras relações, no mundo do investimento e do crédito, as fintechs também estão ajudando a promover mudanças importantes. Aqui a gente tem, classicamente, se estuda, por exemplo, na literatura econômica, se estuda em cursos de sistema financeiro, de gestão de moeda e bancos, etc., que a origem, né, da instituição financeira é essa intermediação financeira clássica entre um tomador de recursos, né, que é alguém que busca crédito, que é um agente, na literatura se chama de agente deficitário, ou seja, que tem carência de recursos, e do outro lado ele aproxima isso do poupador, de um aplicador, de alguém que é um agente superavitário, que tem recursos disponíveis e que busca rentabilizar esse seu valor. E ele faz esse papel não só de aproximação, mas também de rentabilização, de gerar aqui resultado para esse aplicador, e, evidentemente, tomar o risco do outro lado, né? Saber escolher, saber dar crédito, saber receber, saber cobrar, saber assumir um certo nível de gestão em relação ao nível de risco que ele quer tomar. O que a gente já está vendo é que as fintechs começam a apoiar esse processo, começam a apoiar tanto de um lado quanto do outro, né? Tanto do lado do tomador de recursos, e aí é onde a gente tem visto uma quantidade enorme de fintechs, quanto do lado também do aplicador, do lado do investidor, nesse lado aqui à direita. Mas isso não deve parar por aí. Ao longo do tempo, a gente certamente deve ter um papel mais destacado das fintechs nessa cadeia inteira. Ou seja, no limite, não será mais necessária uma instituição financeira tradicional fazendo essa aproximação entre esses dois lados essenciais. O lado do poupador e o lado do tomador de crédito, esses sim permanecerão, assim como um comprador do outro lado e um vendedor do outro, um pagador e um recebedor, esses lados permanecem essencialmente. Mas os meios usados, os agentes intermediários, a maneira de se fazer
essa intermediação, essa aproximação, essa viabilização, isso não só pode mudar, como deve mudar. Na realidade, na medida em que haja mais tecnologia e melhor tecnologia, que haja menos custo, que haja mais possibilidade de acesso, na realidade, quando há a possibilidade de conhecer melhor os dois lados, de fazer esse processo funcionar de uma maneira mais efetiva, há não só uma recomendação de que haja essa aproximação, como ela se torna uma fonte importante de melhoria do bem-estar social e econômico do país, das várias sociedades. Então, a gente está caminhando numa direção de desintermediação, não é por mera existência de novas tecnologias, nem é por enfrentar um grande inimigo, enfim, um grande agente aqui que deve ser combatido com a questão financeira. Não, ela continua sendo fundamental, ela continua sendo essencial, na medida em que ela presta um serviço importante, mas novas maneiras serão criadas que competirão com os meios atuais disponíveis. Isso também no mundo dos seguros. O mercado de seguros também passa por uma intermediação. Você tem de um lado alguém que busca segurança, usuário pessoa física ou pessoa jurídica, uma proteção à vida ou ao patrimônio, enfim, e do outro lado alguém que toma risco, uma seguradora, alguém que assume que é tecnicamente habilitado para tomar risco e proteger quem está buscando uma proteção para risco do outro lado. E tem aqui no meio uma série de intermediários. O intermediário clássico é um corretor de seguros, seja aquele clássico tradicional, habilitado, seja um dos varejistas, por exemplo, que tem exercido um papel muito importante nesse mercado de seguros, principalmente para o mercado pulverizado, esse mercado de pessoa física. Mas certamente aqui a gente tem um novo player chegando, que são a InsurTechs, as empresas de tecnologia voltadas para o mundo de seguros. Empresas que têm a capacidade de trazer soluções mais simples, mais rápidas, mais baratas e que provavelmente vão desintermediar também esse mercado, trazendo alternativas. Não eliminar completamente o modelo atual, mas trazer alternativas que façam mais sentido, que tragam mais resultado. E finalmente, nessas 4 grandes relações que a gente está ilustrando, a gente fala do mundo de lealdade e recompensa. Sempre que alguém vende um bem ou prover um serviço, ele busca atrair, conhecer e fidelizar, seja o seu prospect, alguém que está chegando e que ele quer atrair, seja alguém que já é seu cliente, para que compre mais, para que compre sempre, para que recomende o seu serviço, fale bem de si, etc. E do outro lado, esses prospects e clientes certamente querem ser atraídos, ou aceitam serem atraídos, desde que haja um reconhecimento, desde que haja recompensa, desde que haja alguma vantagem em ser fiel a alguém que lhe propõe alguma coisa. Então aqui a gente tem essa perspectiva dessas 4 frentes de coisas que vão muito além dos pagamentos. É o tema do que eu estou trazendo aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa. Ou seja, além de pagamentos, a gente está falando do mundo do crédito, a gente está falando do mundo de seguros, a gente está falando do mundo aqui de fidelidade. Mas outra maneira também de enxergar o além dos pagamentos é enxergar o que vem antes do pagamento e o que vem depois do pagamento. O pagamento, na realidade, é um momento, uma jornada do cliente. Aqui a gente pegou como referência um cliente mobile, por exemplo, que na realidade, antes de comprar, ele busca a localização do estabelecimento, ele compara preços, ele compara informações de produtos, ele compara ofertas, ele pensa eventualmente em usar pontos ou milhas que ele dispõe. E quando ele faz a compra e faz o pagamento, não encerra ali a sua jornada. Isso se segue depois com o acompanhamento do seu programa de fidelidade, com eventualmente opiniões que ele coloca nas redes sociais, relacionamento com outros consumidores. Enfim, é um processo contínuo, é um processo que vai muito além daquele momento do pagamento. O pagamento, então, precisa ser colocado em contexto. Precisa ser entendido mais amplamente, contexto dos serviços financeiros e contexto da jornada do consumidor, que é contínua. Mas também merece ser colocado em contexto pelo varejista. O varejista também, nesse processo, está cada vez mais buscando que as suas soluções de pagamento sejam integradas com serviços ligados à gestão, ligados à gestão, por exemplo, de estoque, à gestão da sua automação comercial,
mesmo do seu marketing, do seu CRM, do seu conhecimento dos clientes. E quem se propuser a atender isso, ou seja, entender a realidade do varejista, entender a realidade do consumidor, como eu disse antes, e entender a realidade do vendedor, né, do varejista, e atender essas necessidades, indo além do pagamento, certamente vai ter uma vantagem competitiva relevante. Porque esse pessoal não vive só de pagamento. Esse pessoal tem necessidades que fazem muito, que vão muito além disso, que vêm antes e que se seguem depois, e que merecem ser pensadas de uma maneira integrada. E esses elementos, reforço, ou seja, o pagador, o recebedor, o tomador de crédito, o doador de crédito, o tomador de risco, etc., esses elementos das pontas, esses permanecem, na essência, presentes no mercado. E são esses que precisam ser compreendidos devidamente para que se ofereça, se monte uma proposta, se ofereçam soluções que sejam diferenciadas, sejam sustentáveis, sejam melhores do que as atualmente disponíveis. Eles certamente têm dores, eles certamente têm carências, eles certamente têm desejos não atendidos, eles certamente buscam certas vantagens que hoje não têm acesso. As pesquisas captam um pouco disso quando se conversa com eles, mas muitas vezes a oferta acaba criando a própria demanda. A maneira de responder, a maneira de criar, a maneira de oferecer para eles soluções diferenciadas podem gerar percepções muito diferentes daquilo que uma pesquisa tradicional poderia captar sobre necessidades, sobre percepções do que existe. Muito bem, falando especificamente de pagamentos dentro de um contexto maior, e aqui a gente usa como referência um material riquíssimo, que apesar de já ter 3 anos, 4 anos, isso aqui é um material do World Economic Forum, de 2015, que a gente recomenda muito que vocês deem uma olhada. Eles falam do mundo de serviços financeiros, passando por transformações disruptivas. E é um material público, está disponível para todos, a gente não menciona ele aqui embaixo. Se quiserem mais detalhes, depois a gente pode passar. E ele fala das várias dimensões: pagamentos, seguros, o mundo de depósitos e aqueles dois lados, depósito e empréstimos, né? O mundo de levantamento de capital, e o mundo de investimento, de gestão de investimentos, e o suporte aqui, o market provision, o suporte a essas transações. E de 6 tendências importantes que atravessam esses vários segmentos e que atingem esses vários clusters de inovação: simplificação na estrutura, automatização de atividades de valor agregado, que refere-se a tudo isso aqui que a gente está falando, redução da necessidade de intermediação, ou seja, relações cada vez menos intermediadas, mais diretas, eventualmente, papel estratégico dos dados, produtos especializados de nicho, personalização, customização cada vez maior, e o maior poder na mão de quem realmente tem poder, que é o consumidor. Merece aqui também destaque uma outra referência que tem a ver com ir além, né, do tradicional, e além do pagamento, nesse caso aqui, e além do funcional. Funcional é atender aquilo que é essencial, aquilo que refere-se às necessidades básicas, né? Termos financeiros, acessibilidade, confiança, performance, etc. Quer dizer, essas são atendidas por aspectos funcionais, mas elas não geram diferenciais. De onde podem vir os diferenciais no atendimento das necessidades de consumidores, que aqui é a perspectiva principal? Vem de aspectos interpessoais, né? O reconhecimento é um aspecto crítico para qualquer serviço financeiro, coisas que o fazem sentir valorizado, confiança, reconhecimento, capacidade de reconhecimento humano, humanidade. O lado da emoção, colocar a emoção numa relação que é essencialmente, ou que em geral é vista de maneira fria, técnica, racional, mas nós não somos isso apenas, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos que têm um lado emocional fundamental. Então essa ligação com o propósito, né, com liberdade, com bem-estar, etc., é fundamental. O aspecto social, linkar isso com um sentido mais amplo de comunidade, fazer diferença e de pertencimento. E o aspecto de se sentir bem, né, de prazer, de facilidade, quer dizer, agregar prazer na experiência.
são aspectos soft que podem fazer toda a diferença no mundo que é essencialmente hard, no mundo que é essencialmente baseado em aspectos racionais, técnicos, objetivos, numéricos, etc. Mas isso tende a ser no-brainer, isso tende a ser igual para todo mundo, isso tende a se comoditizar. De onde pode vir a diferença? Desses aspectos soft, desses aspectos não técnicos, desses aspectos humanos, essencialmente humanos, esses aspectos não maquínicos, coisas que dificilmente a máquina vai emular, vai traduzir, vai fazer, vai perceber, quer dizer, e muito menos fazer o ser humano se sentir dessa maneira. Esse material também destaca que, em relação a pagamentos, a gente está caminhando para um mundo, como sabemos, sem dinheiro, quer dizer, um mundo sem caixa, né, sem o meio tradicional de pagamento, por toda uma sequência aqui, por todo um conjunto aqui de instrumentos, né, e, de novo, recomendo esse material para vê-lo em mais detalhe, e como é que isso impacta as instituições financeiras, e impacta de uma maneira relevante, né, essa possibilidade de perder controle da experiência do cliente, né, essa perda essa visibilidade reduzida também vai tornar o cartão, é difícil tornar cartão preferencial na medida em que você adote um cartão geral, um cartão coringa, um cartão que vai ser aquele que é usado para sempre que você pagar, ser aquele o cartão que você vai adotar. Você não tem mais a possibilidade de ir na carteira, ir lá selecionar e escolher. Pode levar a uma outra maneira de você fazer o seu marketing, de fazer a sua proposta de valor, de definir o seu enfoque de relação com o seu cliente. Novas trilhas de pagamentos ligadas a protocolos criptográficos, P2P, mobile money, enfim, então há um conjunto aqui de coisas que vem acontecendo que devem impactar fortemente esse mundo de pagamentos e que também estão presentes no mundo de seguros, tudo desse mesmo material, né? Toda uma desagregação, economia compartilhada, carros que se autônomos, né, capital de terceiros, no mundo aqui de seguros conectados, com novas maneiras de você identificar e de você traduzir comportamentos e inclusive relacionamento entre instrumentos, né, usando, por exemplo, a internet das coisas, no mundo de obter empréstimos e de aproximar um lado e outro do investidor e do tomador de crédito, uma série de possibilidades aqui também que estão em andamento. Também na base disso, na infraestrutura e nas máquinas cada vez mais rápidas e inteligentes que vão fazer isso acontecer. Chegamos então a uma conclusão, né, dessa palestra, dessa conversa, que idealmente seria muito melhor que a gente compartilhasse. Se houver tempo aqui, a gente pode responder alguma pergunta de vocês. E essa é a constatação que eu faço junto com vocês, que a gente tem um privilégio de viver um tempo significativo, um tempo especial. É um tempo de transição. É um tempo em que o mundo está indo, né? Tem um certo mundo que já está indo, mas que ainda está aqui, ele não foi. E a gente tem um mundo novo, que ainda está se configurando, já dá seus primeiros sinais. Ou seja, a gente está no meio de um processo. Pois ainda não aconteceu. A gente ainda não largou o mundo do passado, a gente ainda não chegou no mundo futuro, a gente está na ponte entre dois mundos que estão em modificação. E os desafios são muito grandes. E esses desafios certamente não são para os fracos. Esses desafios não são para também os apegados ao passado, porque eles acham que isso aqui sempre funcionou e sempre não é para os afoitos, para aqueles que já querem largar o passado e negar o passado e sair copiando o que há de melhor por aí. Já que a China está fazendo alguma coisa e parece ser o mercado mais avançado, vamos copiar e colar e adotar no Brasil. Os Estados Unidos estão fazendo, eles sempre lideraram esse processo de inovação, etc. Vamos copiar e colar. Não é assim. Não deveria ser assim. E aqui é a minha conclusão final, né?
Esse futuro do mundo de pagamentos, na realidade, o nosso Payment View, é o nome desse evento, ele precisa ser construído. Construído porque ele não virá por decreto, por regulação ou por mera cópia. Esse futuro virá com criatividade, com a adoção do que é novo, aprendendo com o passado, mas com os pés aqui no presente, considerando a realidade local, não adianta copiar e colar, e com atenção ao que é essencial. E o essencial na nossa visão são as relações entre as pessoas. É o que está na base de todos esses negócios. Negócios de pagamento, de crédito, de investimentos, de seguros, de fidelização. Alguém comprando, alguém vendendo, alguém tomando risco, alguém assumindo risco, alguém sendo protegido, alguém investindo, alguém tomando crédito. São pessoas que fazem essa relação. E são pessoas como nós, e como vocês em particular, que fazem esse mercado se transformar. Por isso que eu estou aqui, aprender um pouco mais com vocês, por isso que estou aqui para compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido lá na Bodege Companhia. Muito obrigado. Bonerj, eu que agradeço a sua brilhante apresentação. Eu acho que esse slide aí, o último, fecha aí essa manhã nossa com chave de ouro.